Olá, sejam bem-vindos a mais um Palavra Jurídica, onde o tema de hoje é: o professor foi convocado a trabalhar no recesso escolar e alega que ele precisa receber por isso. E agora? Vamos analisar esse caso. Vamos primeiro trabalhar uma ideia geral, como é que a escola poderia se defender, e a gente vai aí para um caso concreto para ficar de uma maneira mais bem explicada aí para vocês, tá? Olha lá, o professor alega que o recesso escolar, período de interrupção das aulas, geralmente em janeiro ou meio do ano, que não se confunde com férias, deveria ser tratado como férias, ou que, durante esse período, foi obrigado a trabalhar excessivamente sem a devida remuneração adicional. Calma para a gente entender essa alegação aí. Por que eu coloquei ali, ó, geralmente em janeiro ou no meio do ano? Porque depende do estado em que a gente está. Aqui no Rio de Janeiro, o recesso escolar, ele acontece em julho e as férias obrigatoriamente em janeiro. Em outros estados, não funciona da mesma forma. As férias podem ser em julho, o recesso escolar pode ser em janeiro, depende do que determina cada sindicato de acordo com o que foi combinado em cada um dos estados, tá? Por isso que eu coloquei o recesso escolar em janeiro ou julho, dependendo do estado em que a gente se encontra. Tudo bem? Só para não ficar estranho isso aí. Mas o mais importante, esse professor alega que trabalhou no recesso escolar. Recesso escolar é uma coisa, férias é outra. O professor, ele não pode ser convocado para trabalhar nas férias. Porque o nome já diz, férias. Ele tem que gozar aqueles 30 dias de férias ali, como determina a lei. Agora, recesso escolar não é férias. Então, a defesa da escola, ela deve começar por aí, ó. A defesa da escola tem que diferenciar claramente recesso escolar de férias, conforme a legislação. Tudo bem? Demonstrar que as atividades exigidas no recesso são compatíveis com a natureza do período. Recesso, o nome já diz, recesso. Você tem a escola em pleno funcionamento, mas os alunos não estão em aula. Eles estão de recesso. Mas existem atividades internas para serem feitas e podem ser feitas. O professor ele pode ser convocado, sim, para trabalhar no recesso. Tudo bem? Não há nenhum problema nisso. Vamos ao caso concreto para a gente entender. Olha lá, ó. Uma professora alega que, durante o recesso de janeiro, foi obrigada a comparecer à escola por 3 dias para participar de reuniões de planejamento pedagógico e capacitação, e que isso descaracteriza o recesso, devendo ser remunerada como hora extra ou como férias. De novo, abrindo um parênteses, eu não estou falando de uma escola no Rio de Janeiro, porque se fosse do Rio de Janeiro, as férias do Rio de Janeiro é em janeiro. Em outros estados, elas podem ser em julho. Por isso que o recesso aí está em janeiro. Tudo bem? É só para ficar claro aí para o pessoal que estiver acompanhando. Eu estou falando de recesso escolar. Bom, legal. E como é que a escola se defende disso aí, ó? Diferença legal de férias e recesso. Explicar que férias são 30 dias de descanso remunerado, mais 1/3 concedido após 12 meses de trabalho. E que durante esse período, o empregado não pode trabalhar. O recesso escolar, por sua vez, é um período de interrupção de atividades letivas com alunos, mas não de descanso total para os professores, né? Existem escolas, inclusive, que nesses recessos elas fazem as suas jornadas pedagógicas, cursos de atualização, e nenhum problema nisso. Tá valendo, tá bom? Bem, a natureza do recesso, né? É importante citar qual é a natureza do recesso nessa defesa. Citar a Convenção Coletiva do Trabalho, do Sindicato de Estabelecimentos de Ensino, o SINEP, e do Sindicato de Professores, o SINPRO, né? Que tipicamente regula o recesso escolar como período de planejamento pedagógico, formação continuada ou disponibilidade para a escola, sem que isso configure trabalho extraordinário, desde que dentro dos limites razoáveis e previsto na convenção coletiva ou regimento interno. Então existe
uma convenção coletiva de trabalho que deve ser analisada para que a escola possa esclarecer isso para o seu profissional, a diferença entre férias e recesso. Tudo bem? Bom, planejamento pedagógico e formação. A escola deve argumentar que a participação em reuniões de planejamento e capacitação durante o recesso integra as atribuições do professor e é essencial para o ano letivo. Essa atividade, ela é uma atividade inerente ao contrato de trabalho, que já é remunerada pelo salário do professor. O professor no recesso, ele está recebendo, tá? Tais atividades, elas têm como princípio aprimorar o desenvolvimento profissional, aprimorar a organização das aulas. Agora, é muito importante que a escola tenha regras claras para isso. Que regras são essas? Logo antes de começar o ano letivo, através daquela reunião de início de ano letivo, ela tem que apresentar o calendário escolar. Ela deve fazer as comunicações internas que deixam claras as diferenças entre férias e recesso. E mostrar para o professor que existem atividades que são programadas para esse período de recesso. Aí não vai dar dor de cabeça para ninguém. Tudo bem? Maravilha? Bom, tá aí de vermelho, muito importante para você, tá? A chave para uma defesa sólida é a documentação robusta. Toda vez que eu venho aqui apresentar algo para vocês, eu falo sobre isso. É tudo escrito, é tudo anotado. Não é verbal, é expresso, é escrito. Tudo bem? Olha lá, contratos, aditivos, fichas de ponto e controle de jornada, políticas internas, comunicados, atas de reunião, comprovantes de pagamento, convenção coletiva do trabalho, né? A convenção que está aplicável nesse momento. E a coerência e a prática que a escola vai fazer ali. Bom, é o que a gente espera para que seja defendido em juízo e uma defesa robusta que possa livrar a escola de muitos problemas, tá bom? A gente encerra com isso mais um Palavra Jurídica. Um abraço para vocês, até a próxima.